Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 19 de junho de 1623, Paris, 19 de agosto de 1662, foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo francês. Prodígio. Pascal foi educado por seu pai. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito às ciências naturais e ciências aplicadas. Contribuiu significativamente para o estudo dos fluidos. Ele esclareceu os conceitos de pressão atmosférica e vácuo, estendendo o trabalho de Evangelista Torricelli. Pascal escreveu textos importantes sobre o método científico. Aos 19 anos inventou a primeira máquina de calcular, chamada de máquina de aritmética, depois roda de Pascalina e finalmente Pascalina. Construiu cerca de 20 cópias na década seguinte. Matemático de primeira linha, criou 2 novos campos de pesquisa. Primeiro, publicou um tratado de geometria projetiva aos 16 anos. Então, em 1654, ele desenvolveu um método de resolver o problema dos partidos, que dando origem, no decorrer do século XVIII, ao cálculo das probabilidades, influenciou fortemente as teorias econômicas modernas e as ciências sociais. Depois de uma experiência mística que experimentou em novembro de 1654, dedicou-se à reflexão filosófica e religiosa, sem renunciar ao trabalho científico. Após uma experiência religiosa no final de 1654, ele começou a escrever obras que se tornariam influentes nos campos da filosofia e da teologia. Suas 2 obras mais famosas datam desse período: As Provinciais e os Pensamentos, a primeira ambientada no conflito entre jansenistas e jesuítas. Nos Pensamentos, sua obra magna, Pascal adianta vários temas que seriam tratados na filosofia contemporânea, tais como a finitude do sujeito, as antinomias kantianas, críticas à metafísica escolástica e cartesiana, e diversos temas do existencialismo. Em 8 de julho de 2017, em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o Papa Francisco anunciou que Blaise Pascal merece a beatificação e que planeja iniciar o procedimento oficial. Vida: Blaise Pascal era filho de Etienne Pascal, professor de matemática, e de Antoinette Begon. Perdeu a sua mãe com 3 anos de idade. Seu pai tratou da sua educação por ele ser o único filho do sexo masculino, orientando-o com vistas ao desenvolvimento correto da sua razão e do seu juízo. O recurso aos jogos didáticos era parte integrante desse ensino, que incluía disciplinas tão variadas como história, geografia e filosofia. O talento precoce de Blaise Pascal para as ciências físicas levou a família a Paris, onde ele se consagrou ao estudo da matemática. Acompanhou o pai quando este foi transferido para Rouen e lá realizou as primeiras pesquisas no campo da física. Suas experiências sobre sons resultaram em um pequeno tratado, 1634. No ano seguinte chega a dedução de 32 proposições de geometria estabelecidas por Euclides. Publica Essai pour les coniques, 1640, obra na qual está formulado o célebre Teorema de Pascal. Blaise Pascal contribuiu decisivamente para a criação de 2 novos ramos da matemática, a geometria projetiva e a teoria das probabilidades. Em física, estudou a mecânica dos fluidos e esclareceu os conceitos de pressão e vácuo, ampliando o trabalho de Evangelista Torricelli. É ainda o autor de uma das primeiras calculadoras mecânicas, a Pascaline, e de estudos sobre o método científico. Como matemático, interessou-se pelo cálculo infinitesimal pelas sequências, tendo enunciado o princípio da recorrência matemática. O cálculo diferencial e integral de Newton e Leibniz, que seria a base da física clássica, foi inspirado em um tratado publicado por Blaise Pascal sobre os senos num quadrante de um círculo, onde buscou a integração da função seno, que também viria a ser a base da matemática moderna. Criou um tipo de máquina de calcular que chamou de La Pascaline, 1642, uma das primeiras calculadoras mecânicas que se conhece, conservada no Museu de Artes e Ofícios de Paris. Enderzaldo escreveu: para aliviar o trabalho do seu pai como agente fiscal, Pascal inventou uma máquina de calcular para adição e subtração, assegurando sua construção e venda. Seguindo o programa de Galileu e Torricelli, refutou o conceito de horror ao vazio. Os seus resultados geraram numerosas controvérsias entre os aristotélicos tradicionais. Em 1646 a família convertisse ao jansenismo. De volta a Paris, 1647, influenciado pelas experiências de Torricelli, enunciou os primeiros trabalhos sobre o vácuo e demonstrou as variações da pressão atmosférica.
A partir de então, desenvolveu extensivas pesquisas utilizando sifões, seringas, foles e tubos de vários tamanhos e formas e com líquidos como água, mercúrio, óleo, vinho, ar, etc. no vácuo e sob pressão atmosférica. Em 1651 o seu pai morreu. Na sequência de uma experiência mística em finais 1654, faz a sua segunda conversão, e abandona as ciências para se dedicar exclusivamente à filosofia e à teologia, num período marcado pelo conflito entre jansenistas e jesuítas. No ano seguinte, recolhe-se à abadia de Port-Royal-des-Champs, centro do jansenismo. Só voltaria às ciências após Novo Milagre 1658. São desse período as suas principais contribuições no campo filosófico-religioso, as Cartas Provinciais, de 1656 a 1657, conjunto de 18 cartas escritas em defesa do jansenista Antoine Arnauld, oponente dos jesuítas que estava em julgamento pelos teólogos de Paris, e Pensamentos, fragmentos reunidos e publicados póstumamente 1670, onde foi concebida sua defesa ao cristianismo. Nos Pensamentos encontra-se também a sua frase mais citada: o coração tem suas razões, que a própria razão desconhece. Como teólogo e escritor destacou-se como um dos mestres do racionalismo e irracionalismo modernos, e sua obra influenciou os ingleses Charles e John Wesley, fundadores da Igreja Metodista. Pascal aperfeiçoou o barômetro de Torricelli e na matemática com o Traité do Triangle Arithmetic, Tratado do Triângulo Aritmético, mais conhecido como Triângulo de Pascal, de 1654, estabeleceu, juntamente com Pierre de Fermat, as bases da teoria das probabilidades e da análise combinatória, que o holandês Huygens desenvolveria posteriormente em 1657. Entre 1658 e 1659, escreveu sobre o cicloide e a sua utilização no cálculo do volume de sólidos. Após obter resultados sobre os quadrados dos cicloides publicados em 1658, desafiou matemáticos da época a solucionarem problemas relacionados aos cicloides e chegarem aos resultados por ele já alcançados. Um dos seus tratados sobre hidrostática, Traité de l'équilibre des liqueurs, só foi publicado um ano após sua morte, 1663. Pascal também esclareceu os princípios barométricos, da prensa hidráulica e da transmissibilidade de pressões. Estabeleceu o princípio de Pascal que diz: em um líquido em repouso ou equilíbrio, as variações de pressão transmitem-se igualmente e sem perdas para todos os pontos da massa líquida. É o princípio de funcionamento do macaco hidráulico. Na mecânica é homenageado com a unidade de tensão mecânica ou pressão Pascal. Pascal, que sempre teve uma saúde frágil, adoeceu gravemente em 1659. Morreu em 19 de agosto de 1662, 2 meses após completar 39 anos. Seu corpo foi sepultado na igreja de Saint-Étienne-du-Mont, Ilha de França, Paris, na França.